Galera, o Vasco vence seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, né? Vence o primeiro jogo aí contra a equipe do Cuiabá. Segundo jogo, pra falar a verdade, é nem primeiro, né? Porque o jogo do turno também o Vasco jogou em casa e venceu o Cuiabá, né? Bem dito aí, né? Venceu em casa e agora fora de casa também consegue uma vitória importantíssima, galera. Ninguém esperava, né, que a equipe do Vasco conseguiria vencer outro jogo. Lembrando que o Cuiabá venceu o Botafogo, né? E muitos estavam naquele alerta, pô, será que a equipe do Cuiabá vai atrapalhar o Vasco? Porque se o Vasco perdesse, praticamente o Vasco estava a um passo do rebaixamento, que ficaria 6 pontos atrás do Cruzeiro, do Bahia, do Santos, e a situação poderia se agravar. Mas o Vasco está vivo no Campeonato Brasileiro e o Vasco pode sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, galera. Se vocês confiam aí que o Vasco tem plenas condições de sair da zona de rebaixamento, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Eu separei um corte aqui, galera, da mídia, né, esportiva, falando sobre esse jogo do Vasco com o Cuiabá na Arena Pantanal. Vitória importantíssima, né? Hoje o Vasco teve alguns jogadores que voltaram ao time, com isso eu acho que o Vasco ficou mais forte, o Vasco foi um pouco melhor do que no último jogo. O último jogo, na minha opinião, o Vasco jogou meio bagunçado, meio do barata voa, e hoje o jogo foi totalmente diferente e a vitória foi justa do Vasco, 2-0, né? E é isso aí, galera. O Vasco tá no caminho certo para poder sair da zona de rebaixamento. Link na descrição, crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Vamos lá, jogo desta quinta-feira importante na luta contra o rebaixamento. Cuiabá 0, Vasco da Gama 2, gols de Gabriel Peck, o Orelhano no fim da partida, Gustavo Zupac. Vitória fundamental do Vasco. Esse bolo, esse ano o sarrafo de rebaixamento vai ser mais alto, hein? Tá todo mundo engatando uma sétima nessa parte final. Tem rodada sétima que não, vai quinta. Tem rodada que ninguém ganha. Essa rodada todo mundo desandou a ganhar. O Santos virou um jogo improvável contra o Flamengo, o Bahia ganhou, o Corinthians ganhou e deu uma descansada dessa briga, e o Vasco precisava ganhar, né? O Vasco continua na zona de rebaixamento, mas precisava muito ganhar. Fez um grande jogo, como outros que a gente elogiou o nível de futebol do Vasco? Não fez. Mas fez o suficiente para ganhar, né? Tem aí esse primeiro gol do Peck, que a gente vai ouvir já já, o Simon, porque ainda bem que existe o Simon para explicar esse lance, e não eu. Mas assim, um primeiro tempo de nível técnico muito baixo, o Vasco com muita dificuldade para jogar, o Cuiabá também. O Cuiabá é um time que se defende bem, mas tem alguma dificuldade para ser ofensivo dentro de casa, uma parada meio estranha de entender. No segundo tempo, o Vasco conseguiu encaixar um pouco mais do jogo, fez 1-0. A partir daí, o Cuiabá teve volume, né? Mas nenhuma chance, assim, algo tão alarmante, né? Então, dentro de um nível de futebol mais baixo do que aquilo que a gente se acostumou a ver no time do Ramon Dias, ainda assim, o Vasco conseguiu vencer. E no finalzinho do jogo, o gol do Orelhano, um gol muito inteligente do Orelhano, porque o Alex Teixeira estava impedido, o Orelhano opta por não dar o passe e ele costurar a jogada e constrói o 2-0. O Vasco sentiu muito a falta do Verratti no ataque, mas alguns retornos foram importantes para dar um pouco mais de consistência para a equipe. Então, depois do jogo contra o Goiás, onde o time foi muito mexido, voltou o Paulo Henrique para a lateral, o Paulinho cumpriu suspensão e voltou o time para formar um tripé de meio campo com o Zé Gabriel e também com o Praxedes. O ataque que não funcionou. O Eric Marcos por um lado, o Peck nem fez um grande jogo pelo outro, embora tenha marcado. E o Sebastião Ferreira, mais uma vez, passou um branco, um cara que há mais de um ano não faz um gol. Não ocupou bem o espaço do Verratti. E aí o gol do Orelhano, né? O Alex Teixeira claramente impedido. E o Orelhano, que é habilidoso, fez muito bem a jogada e construiu uma vitória importantíssima para o Vasco. Nem sempre dá para ganhar jogando bem. Hoje não jogou bem, mas venceu e era essa a missão. É isso aí. O Ramon Dias voltou o Vasco para um desenho que eu acho que é o responsável pelas melhores atuações do Vasco no campeonato, né? Um meio de campo com 3 homens, 2 jogadores abertos. Depois ele até inverteu de lado esses 2 jogadores durante o jogo, o que mostra que, né, a atenção de um treinador no sentido de tentar confundir a marcação do adversário. O Ramon Dias tem feito um bom trabalho, está fazendo o máximo que ele pode para cumprir a promessa que ele fez aquele dia que ele bateu a mão na mesa. Eu nem lembro se ele bateu de fato a mão na mesa, mas foi como se ele tivesse batido. Nova Barrar. E eu acho que Nova Barrar mesmo. Essa vitória é muito importante, mesmo que ela tenha sido mais resultado do que desempenho. Mas a gente já viu o Vasco jogar bem, ou às vezes até muito bem. Se bem que faz tempo que o Vasco não joga muito bem. Isso não é uma crítica, é a minha opinião em relação a como o Vasco está tratando esse momento de extrema pressão. E está tendo coragem, está competindo, está lutando
está entregue ao objetivo, mas não está fazendo atuações muito boas. Hoje fez um jogo bom, conseguiu um resultado muito melhor do que o jogo. E o 2-0 é aquilo, o segundo gol é um gol. Depois que o Vasco leva um sufoco, entre aspas, parecido com o que fez com que o jogo da rodada passada terminasse empatado. Só não aconteceu porque o Vasco ganhou mais duelos pelo alto, se posicionou defensivamente de forma mais competente e não, evidentemente, não sofreu gol e conseguiu aquele lance de final de jogo mesmo, em que ou empata ou leva o 2-0. E aconteceu o 2-0, tipo meio roleta. Uma outra coisa que eu achei curioso foi, antes do gol, o Ramon Dias tinha preparado 2 substituições, os jogadores estavam ao lado já da linha para entrar. O gol sai, as substituições são mantidas e elas meio que atrapalham o Vasco. Sim. Porque o Vasco recua e fica sem saída. Em vantagem, numa situação de poder explorar até o gosto do Cuiabá por jogar. O Cuiabá não tem mais muita coisa a perder, né? E aí o Vasco se colocou de maneira muito recuada, não conseguiu sair, não conseguiu fazer valer essa situação de estar em vantagem. E só lá no final do jogo, depois de sofrer, depois de correr riscos, depois de colocar o resultado que ele vencia por 1-0, assim como aconteceu na rodada passada, há perigo, mas conseguiu o 2-0 e a essa altura é evidente que ganhar é mais importante do que as opiniões de quem quer que seja a respeito da atuação do Vasco. Bom, mas depois de 3 jogos, então, o Vasco volta a vencer. Ramon Dias está feliz da vida, está mais aliviado e ele falou depois da partida. Bueno, hoy era un día muy especial para nosotros, porque teníamos conocimiento de los resultados, ya sea de Santos, de Bahía y de todos los equipos que venían jugando adelante de nosotros y habían ganado. Entonces el equipo tuvo una presión extra, pero quiero decir que yo estoy muy feliz por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, están teniendo una personalidad increíble para saber sobrellevar esta situación tan difícil. Y más en este momento, pero mostraron mucha personalidad. Hay algo muy importante también, que es la cantidad de gente que vino Vasco y los apoyó y lo continúa a apoyar y tiene confianza como tenemos nosotros. O Ramon, ele fala muito da personalidade dos jogadores, mas a personalidade dele para aguentar toda essa pressão também que ele aguenta. E são 3 jogos sem vencer e ele está lá ainda falando com os jogadores, vamos, a gente vai conseguir. É realmente também algo que sustenta esse Vasco, né, e esse certamente foi um dos motivos que fez a direção do Vasco contratar o Ramon Dias. Claro que o trabalho de campo, ele vinha de um trabalho muito bom no Al Hilal, vamos sempre lembrar. Ele derrotou o Flamengo no Mundial de Clubes, ele foi vice-campeão mundial de clubes com o Al Hilal, fez lá um grande trabalho. Agora, o Ramon Dias é um malandro da bola, no melhor dos sentidos da palavra. É um cara muito vivido. Ele já era um malandro da bola quando jogador. E ele é um malandro da bola como treinador. Então, ele é um cara plenamente experiente a ponto de suportar esse momento e tentar passar isso para os jogadores. Os jogadores vão conseguir assimilar essa característica? Não sei, aparentemente sim, né? O Vasco, dentro das oscilações desse momento, o Vasco com o Ramon Dias já começou jogando melhor e não vencia, aí começou a jogar melhor e vencer, aí começou a jogar melhor e não vencer, começou a não jogar melhor e não vencer, que era até o jogo de hoje. Hoje fez um desempenho, para mim, razoável, mas venceu. Então, dentro dessa gangorra que o Vasco vive nesse momento, porque há muita coisa envolvida, e o aspecto psicológico é um deles, né, o Ramon Dias é um cara talhado para esse momento. Para o bem do Vasco, esperamos que os jogadores assimilem esse perfil que o seu técnico tem, por enquanto sim. O André, próximo jogo, o Vasco é simplesmente o Botafogo, que, aliás, a gente já vai falar de Palmeiras e Botafogo, mas olhando enfocando no lado do Vasco, né, pelo viés do Vasco. Tamanho desse jogo, tamanho desse clássico e chega no momento não fica maior, olhando de igual para igual? Não fica maior em relação ao perfil do jogo. É uma loucura o que está acontecendo na tabela do Campeonato Brasileiro no presente momento. Os confrontos entre equipes na parte de baixo, como se tivesse sido aberta a temporada da luta contra o rebaixamento. Assim, dá até a impressão de que nunca houve uma situação como essa. Assim, no Campeonato Brasileiro, tanta gente jogando entre si, sob risco. Então, jogos de extrema importância. E agora nós vamos assistir na próxima rodada um clássico carioca, que já fala por si,
em termos de importância, de rivalidade, de história, de peso, de coisas que se equivalem na hora que o jogo começa, fases técnicas que se igualam, etc. A história dos clássicos conta isso. Além de tudo, nós temos um time absolutamente em desespero pelo risco de perder um título que estava ganho ontem no intervalo. Ganho. E um time fazendo de tudo que é possível e que ele é capaz de fazer para não cair para a Série B. Então não dá para esse jogo ser maior. E o pior é que, por enquanto, esse time desesperado está sendo campeão e esse time valente está sendo rebaixado. Olha, vai ser um jogo. Pior não, eu acho que é melhor. Porque dá um molho ainda. Porque você não torce para nenhum dos dois, por isso que é melhor. Tem isso, né? Vamos ver quem que tem mais cabeça, porque é claro que é um jogo que tem muito a parte emocional em campo. E aí, quando a emoção entra em campo, menos de parte técnica a gente vai ver de Botafogo e Vasco, mesmo sabendo que Botafogo é um time muito melhor do que o Vasco. Vamos conversar com o Simon agora, então? Vamos chamar Carlos Eugênio Simon aqui ao Sport Center para ele falar justamente do primeiro gol do Vasco nessa partida contra o Cuiabá. Um gol que foi muito polêmico, porque olha e traça a linha para cá, traça a linha para lá e puxa e vai, e ângulos muito esquisitos, inclusive na hora do traçado, Simon. E eu queria que você explicasse para a gente, falasse qual foi a tua impressão desse primeiro gol do Vasco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcela, Felipe, André e Zupac, ao nosso fã do esporte, a todos que nos acompanham. Olha, para mim o gol foi em offside, impedimento, né? O primeiro jogo teve 23 faltas, 3 cartões amarelos, o Ramon Abad é o árbitro e o Rodrigo do Amaral o árbitro de vídeo. O Seba, né, nós olhando pelas imagens que eu vi, ele tá com o pé à frente do Pita, né, que tá lá em cima do vídeo, no bico da pequena área. E quem faz o gol é o pé que vem de trás. Mas quando toca nessa bola aí, ó, essas imagens aqui, tem uma outra imagem da câmera invertida também, que o Pita tá pela linha do 5,50, que é a área pequena, dá pra ver que o pé lá no meio da área, lá, ó, o pé tá na frente, por aquela imagem tá na frente. Eu digo, ele vai dar impedimento, eu tô vendo aqui impedimento. Tava assistindo o jogo, obviamente. E aí eles traçam a linha, né? Traçam a linha e puxaram daqui por outro ângulo, e puxaram dali e acabaram validando o gol. Eu tenho a impressão, não é evidentemente que o VAR tem várias câmeras e vários ângulos, de que esse gol foi em posição de impedimento e, portanto, irregular. O jogo ficou parado por 6 minutos e 30 segundos. É uma barbaridade tanto tempo para isso. E outra coisa, esse negócio de passar a imagem no telão, os jogadores todos ficam em cima do árbitro. É uma confusão tremenda ali, todos os dois times falando para o árbitro. Enfim, é uma série de questões que a arbitragem brasileira não está num bom momento e que tem que avançar e tem que melhorar. E evidentemente que a gente sempre preza, né, pela democracia e pela transparência. Mas tem certas coisas aí que a arbitragem tem que mudar, né, para melhorar, porque não está num bom momento a arbitragem brasileira. Ô Simão, boa noite. A gente viu aí os dois ângulos e o ângulo que você cita dá a impressão de impedimento. Mas o ângulo que foi usado para traçar as linhas é um ângulo que gera dúvida. Por que você acha que eles usaram o outro ângulo e não esse que a gente está vendo agora? Olha, Zupac, essa tua pergunta ela é capciosa, como dizia um professor meu antigo, né? Porque o que se passa na cabeça do árbitro de vídeo, eu sinceramente já perdi, já não tenho mais como ter esse entendimento, porque é tanta coisa que se passa lá, é tanta gritaria também, os áudios que soltam aí, é uma gritaria que eu não sei como é que se entende. Um dos pontos-chave para uma boa arbitragem é a concentração. E com essa gritaria que tem na cabine do VAR, não sei como é que o árbitro se concentra, né? Evidentemente que eu sou de uma época mais antiga e não peguei o VAR e sou favorável ao VAR. Isso é um ponto. Eles pegaram do outro ângulo, pois eles mostraram a outra. Eu, no meu entendimento, o mais fácil seria pegar o ângulo invertido, né? Do qual nós temos a imagem que o Pita está com o pé à frente. E aí eles mostraram ali, né, na perpendicular, a linha, levantaram a linha ali e rapidamente botaram como se fosse um gol legal. Eu fiquei com a impressão de gol impedido, né? Eu acho que isso aí só vai ser solucionado quando a FIFA alterar, e vai ser para o próximo ano, acredito eu, na próxima reunião da International Board, que tem um estudo, né, de que a regra 11 será alterada.
Porque senão vai ficar essa questão de centímetro, de milímetro aí, que é muito difícil. Eu particularmente, acho um tremendo equívoco tu anular um gol por um fio de cabelo, pela ponta do nariz, né? Então eu sou contrário a isso aí, mas é a regra. Se tivesse o semiautomático, o impedimento que teve na Copa do Mundo, não tinha como errar. Aí a tecnologia está impedida, é 1 centímetro, é 1 centímetro. Mas agora com o cara aqui operando a questão, é onde tu colocar a bola, o cara que vai bater um pouquinho para lá, é um frame para cá, um frame para lá, dá o que nós estamos vendo aí. O que você achou do lance, André? A minha impressão foi de impedimento e também achei curiosa a maneira como as linhas foram traçadas. E isso não é bom. O Simon falou, a arbitragem brasileira não vive um bom momento. Eu concordo com ele e vou além. A minha impressão é que a arbitragem brasileira vive o seu pior momento. Independentemente de haver VAR ou não haver VAR. O combo da arbitragem no Brasil, mesmo que dentro do campo ninguém se preocupe em não atrapalhar a arbitragem, não é ajudar, é não atrapalhar. Então, todo mundo entra em campo com o intuito muito claro de, em toda e qualquer oportunidade, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para me inclinar sobre a arbitragem do jogo, para ter algum tipo de benefício. Acabam os jogos, os clubes institucionalmente fazem a mesma coisa naquilo que é possível. Carta para a CBF, visita na CBF, quero que esse árbitro não apite mais meus jogos, daqui a pouco não vai ter mais árbitro. E aí, o comando da arbitragem também faz o que é possível e o que é impossível, às vezes, para se preocupar com aquilo que não cai na prova, né? No dizer aqui informal, em vez de tomar as decisões que, nesse momento, seriam aquelas que, de fato, melhorariam a arbitragem. Então, eu entendo a arbitragem brasileira no seu pior momento, assim, indiscutivelmente, e hoje você tem um jogo com implicações no rebaixamento e a linha traçada de uma maneira diferente, que você olha e fala assim, mas o que estão fazendo? Isso não é bom para o uso de uma ferramenta que as pessoas acham que é para zerar o erro no futebol e não é. Mas as pessoas continuam achando. As pessoas acham que nunca vai falhar e tudo é passível de falha. Também não é para ser assim o VAR. Mas, na hora que você olha e fala assim, estão traçando uma linha aí que eu não estou entendendo direito, aí qualquer resquício de credibilidade começa a ficar sob risco e isso é péssimo. Galera, eu concordo, né, com o que o André Kfouri falou, né, sobre a arbitragem. Na minha opinião também está sendo muito mal feita também. Não tem condições, galera, condições nenhuma, né, da arbitragem de estar fazendo esses lances aí, né, na minha opinião tá errando muito. Tá errando muito. O VAR entra, tem hora que o VAR entra e ninguém entende nada, galera. Essa que é a verdade. Quem que entende o que o VAR tá fazendo? Tem hora que o VAR traça a linha e realmente ninguém sabe o motivo. O que eles estão fazendo ali? O que tá de errado? Ninguém sabe. Traça uma linha vermelha pra cá, outra linha pra cá. E fica aquela dúvida. Entendeu? 1 milímetro, 1 centímetro. Pô, aí não dá, galera. Não tem como. Um fio de cabelo, o cara tá impedido. Né? E perde a credibilidade total, porque esse é o pior momento da arbitragem. Não é só no VAR, não, é dentro de campo também. Os árbitros também não estão tendo critério para nada. Qualquer coisa eles vão lá dar cartão amarelo e vermelho do nada, entendeu? Não tem muito critério. Entendeu? Tá uma bagunça. Não tem o cara que chega para poder resolver isso. Entendeu? Esses árbitros não adianta, eles fazem besteira, fica 2 dias fora e depois volta. E vamos falar do jogo, né, galera? O Vasco conseguiu essa vitória muito importante. Muito torcedor tava com o pé atrás, pensando assim, poxa, a equipe do Cuiabá venceu o Botafogo no Newton Santos. Pô, será que o Vasco é capaz de vencer a equipe do... É capaz de vencer a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal? Será? E foi capaz, o Vasco venceu 2-0. Teve sufoco, galera. Não adianta eu chegar e falar pra vocês aqui que o Vasco ganhou jogando muita bola. Não jogou, mas é o que eu tenho falando há vários vídeos. O Vasco não tem que jogar bem, tem que ganhar. É só ganhar. Você tem que trocar, é melhor você trocar um jogo que você jogou mais ou menos e ganhar do que um jogo que você jogou bem e perdeu. Porque nesse momento não tá valendo esse critério de jogar bem ou mal. O que tá valendo agora é 3 pontos. Entendeu? Daqui pra frente não vai valer mais bom desempenho, vai valer vitórias. Entendeu? É isso que o Vasco vai precisar nas próximas rodadas. Cuiabá segue o sinal de alerta ainda, tem 40 pontos. Tem que se ligar o sinal de alerta. O próximo jogo é jogo difícil também, tanto para a equipe do Cuiabá, tanto para a equipe do Botafogo. Cuiabá enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, outra equipe que está brigando na parte de baixo.
Se a equipe do Santos vencer, iguala a equipe do Cuiabá. Então o campeonato fica embolado. Então o Cuiabá precisa pontuar também para poder não correr esse risco, porque o Cuiabá ainda não se livrou do possível rebaixamento. O Vasco precisa seguir esse caminho, tem 34 pontos, está 3 pontos atrás do Santos, 3 pontos atrás do Bahia. Então precisa vencer, porque o Campeonato Brasileiro não é fácil, galera. Muita coisa tem para acontecer aí pela frente ainda. Eu acredito que o Vasco tem plenas condições de sair da zona de rebaixamento, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.